Olá, esse é mais um devocional Esperança Viva e eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13 e verso 14, que diz assim: Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu te pergunto nesta manhã, meu querido, quem é você em Cristo Jesus? Porque o que nós somos em Cristo Jesus? Somos escolhidos e chamados pelo Senhor para quê? Primeiro, para sermos salvos. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos para a glória do nome do Senhor. Mas para sermos salvos é necessário que nós confessemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Pois só quem crê em Jesus será salvo. Só quem crê em Cristo é salvo. Somos escolhidos e chamados pelo Senhor para quê? Para tomarmos posse da glória de Cristo, ou seja, para nos apropriarmos daquilo que Deus tem nos preparado pela fé, para saber quem somos nós em Cristo e exercermos o poder e a autoridade que Ele nos dá, que Ele nos revestiu. Somos escolhidos e chamados pelo Senhor para quê? Para nos apegarmos à prática e ao ensino da palavra de Deus. Meus queridos, quem foi alcançado por Cristo é transformado pelo seu poder. Tudo se fez novo, é isso que acontece com quem está em Cristo. O Senhor Jesus te chamou, Ele te fez novo. Por isso que quem está em Cristo Jesus é nova criatura. O Senhor, Ele nos transforma, Ele te recebe como você é, mas Ele não te deixa como você está. Jesus te transforma, a palavra de Deus nos transforma, o Espírito Santo de Deus nos transforma e assim nos tornamos outra pessoa, nova criatura, nos tornamos pessoas melhores, nos tornamos filhos de Deus, cheios da presença do Senhor, cheios do poder de Deus. E o nosso prazer tem que estar em fazer o que é de Deus, o que agrada a Deus, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas jamais cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É isso que acontece na vida daquele que é chamado pelo Senhor, daquele que recebe e atende o chamado de Deus. Nós somos chamados e escolhidos pelo Senhor para quê? Para termos consciência do que Deus preparou para nós. E o que Deus preparou para nós? O que Deus preparou para aqueles que creem? Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Não é para qualquer um, mas para aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Ou seja, é como um testamento. A pessoa só recebe a herança se cumprir os requisitos de filiação, se cumprir os requisitos de parentesco. E os requisitos que o Senhor nos exige, meus amados, não é nada mais, nada menos que fé e obediência. E para herdar a promessa é necessário crer no Senhor e obedecer os seus mandamentos. Isto é fidelidade. Como o próprio Jesus Cristo fala lá em João capítulo 14, verso 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Mateus no capítulo 7, verso 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Meus amados, não é qualquer um, não é de qualquer jeito, mas a bênção e as promessas são para aqueles que creem e se esforçam em obedecer. Não que seja uma questão de mérito, mas uma questão de fidelidade, uma questão de filiação. Nós não somos salvos
pelas boas obras, mas nós somos salvos para praticar as boas obras. Olha o que diz lá em Efésios, no capítulo 2, no capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados à incircuncisão, pelos que se chamam incircuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Meus amados, ou seja, não basta apenas dizer que é filho, mas é preciso agir comum. Não há mérito na obediência, porque ao obedecermos a Jesus, nós estamos fazendo nada mais, nada menos que a nossa obrigação. Pois o próprio Cristo diz, lá em Lucas, no capítulo 17, verso 10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que deveríamos fazer. Então, meus queridos, se nós não estamos fazendo tudo o que Jesus Cristo mandou, nem inúteis nós estamos conseguindo ser. O que fazemos também não é nada mais, nada menos que a nossa obrigação como filhos de Deus. Por isso, repito, não adianta apenas dizer que é filho. Não adianta apenas dizer que é filho de Deus. É preciso agir como um. Então, meus amados, tenha fé, seja fiel, tenha a postura de um autêntico filho de Deus. Tome posse da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e mantenha viva a esperança. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.